Então, muito bom dia a quem está no Brasil, boa tarde a quem está em Portugal. Meu nome é professor Fabiano Fernando, sou doutor em Direito pela Universidade de Marília e professor da Universidade Federal de Mato Grosso. Presidirei o painel de comunicação de número 3 do evento intitulado... Mais alguém está entrando na sala, só um momento. Do terceiro Congresso Internacional Sustentabilidade, Ambiente e Direitos Fundamentais, terceiro CONISAF. O painel, como disse, é o de número 3. Explico as regras do painel. Cada grupo de painelistas, individual ou em coautoria, tem o prazo de até 10 minutos para a sua comunicação. Peço atenção ao tempo para que a gente não prejudique o andamento do painel. Se sobrarmos tempo, ao final, nós faremos abertura para debates de todos os temas, tá? Então, desde já, inicio a abertura do painel com a convocação dos autores Andressa Letícia Oliveira, Luana Carolina Nascimento e Priscila Farias dos Reis, da Universidade do Estado do Amazonas, que vão apresentar o trabalho intitulado Direitos Humanos e Sustentabilidade, a convergência necessária entre empresas e princípios da ONU no Brasil. A partir de agora, as painelistas dispõem de 10 minutos. Bom dia a todos, meu nome é Priscila e junto com a Andresa e a Luana nós elaboramos essa pesquisa para apresentar, estamos muito gratas e felizes, de apresentar o nosso trabalho. Nós somos mestrandas da Universidade do Estado do Amazonas, do programa de pós-graduação em mestrado e doutorado em Direito Ambiental, e o nosso trabalho nós demos o título de a convergência, direitos humanos e sustentabilidade, a convergência necessária entre empresas e princípios da ONU no Brasil. Então, nós consideramos esse tema relevante, considerando a crescente interseção entre as atividades empresariais e a necessidade do respeito pelos direitos humanos. Então, o artigo examina a implementação dos princípios orientadores das Nações Unidas sobre empresas e direitos humanos, que são conhecidos como UNGPs, na Política Nacional de Direitos Humanos e Empresas do Brasil. Na última década, o tema de empresas e direitos humanos ganhou destaque na comunidade internacional. Em 2011, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas aprovou esses princípios norteadores, chamados de UNGPs, que foram elaborados pelo professor John Root, em resposta a uma solicitação do secretário-geral da ONU. Embora esses princípios representem um passo importante na direção de uma normativa mais eficiente, a natureza como soft law significa que não estabelecem ainda obrigações jurídicas vinculativas para os estados, mas apenas nesse âmbito internacional. Então, o problema central abordado é como os princípios orientadores da ONU sobre empresas e direitos humanos podem ser implementados de maneira eficaz na Política Nacional de Direitos Humanos e Empresas do Brasil. Então, nós vamos levar em consideração no nosso trabalho os desafios e oportunidades trazidos pela Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável e para a governança participativa. Então, é essencial entender como superar essas dificuldades para criar um arcabouço que realmente proteja os direitos humanos no contexto empresarial. Então, o objetivo geral do trabalho é analisar a integração dos UNGPs nessa política, avaliando os desafios e as oportunidades para sua implementação em conformidade com as diretrizes da Agenda 2030. Então, para isso foram estabelecidos alguns objetivos específicos. E a Andresa, acho que já entrou na sala, né, Andresa? Ela vai dar continuidade à apresentação. Ela entrou na sala, professor, será? Andresa? Oi. Oi. Bom dia a todos. Eu peço perdão pelo barulho, mas eu vou tentar falar um pouco mais alto para que seja bem escutada. Então, os desafios identificados, eles são significativos, né? Porque os UNGPs, eles não criam deveres concretos aos estados, mas servem como um referencial interpretativo importante. A Corte Interamericana de Direitos Humanos reconhece os UNGPs como parte do conjunto de normas de proteção dos direitos humanos, a exemplo do que foi decidido no caso Pueblos Calina e Locono versus Suriname, e nas opiniões consultivas número 22 de 2016 e 23 de 2017. Então, a resposta lentificada do Brasil em adotar essas diretrizes é preocupante, especialmente diante da necessidade de uma estrutura normativa robusta para lidar com os abusos no âmbito empresarial.
O segundo objetivo específico do nosso trabalho, ele investiga como o alinhamento dos UNGPs com a Agenda 2030 pode facilitar a integração dos direitos humanos nas políticas brasileiras. A Agenda 2030 é uma oportunidade ao alinhar os UNGPs a metas de desenvolvimento sustentável, promovendo sinergias que podem resultar no fortalecimento das salvaguardas para os direitos humanos. E esse alinhamento exige a coerência das políticas entre os diferentes setores e níveis de governo, algo que tem sido um desafio no contexto brasileiro. O terceiro objetivo é propor mecanismos de engajamento que promovam a governança participativa nas políticas de direitos humanos. É essencial priorizar o envolvimento das partes afetadas, englobando a participação de comunidades e organizações da sociedade civil. No Brasil, medidas como o Decreto número 11.772 de 2023, que institui o Grupo de Trabalho Interministerial para aprovar a Política Nacional dos Direitos Humanos em Empresas, mostra-se relevante, mas depende de um maior apoio e fiscalização. A metodologia que nós usamos é uma abordagem qualitativa, utilizando a pesquisa bibliográfica como técnica principal, e foram analisados documentos, como doutrinas especializadas, artigos científicos e a legislação correlata. Em conclusão, ou as nossas considerações, na verdade, porque a pesquisa ainda está em andamento, é que, embora os UNGPs ofereçam um arcabouço essencial para tratar de questões de direitos humanos nas operações comerciais, sua implementação no Brasil enfrenta desafios consideráveis. A necessidade de uma legislação robusta de direitos humanos em empresas é evidente, especialmente com o trâmite do projeto de lei número 572 de 2022, que busca estabelecer um marco legal sobre os direitos humanos em empresas no Brasil. Esse cenário, aliado à pressão internacional para a adoção dos planos de ações nacionais, tem a capacidade de transformar a realidade brasileira no que tange à proteção dos direitos humanos. Por fim, aproveitando as oportunidades apresentadas pela Agenda 2030 e fomentando uma governança participativa eficaz, pode-se aumentar a eficácia da Política Nacional de Direitos Humanos em Empresas, e essa efetividade requer um esforço colaborativo de todos os envolvidos, incluindo o Estado, as empresas e a sociedade civil, para garantir a proteção dos direitos humanos nas atividades empresariais e promover uma cultura de responsabilidade social. Agradeço a todos e nos colocamos à disposição. Devolvo a palavra à mesa. Obrigada, gente. Muito obrigado pela apresentação, doutora Andressa e Luana, Priscila. Pela apresentação, vê-se que é um tema, óbvio, extremamente relevante, ainda mais no contexto em que a gente vive, próximo do Agenda 30, a COP 30 no Brasil e todos os eventos que se aproximam aí. A atualidade da temática, principalmente voltada, né, aos contextos empresariais, envolvendo debates que a gente tem hoje muito de compliance empresarial e todo o contexto envolvendo sustentabilidade, né? Parabéns pela temática. E sucesso aí no desenvolvimento do final da pesquisa. Um comunicado oficial da organização para o moderador, no sentido de que houve um pedido de preferência em razão de compromissos. Então, vou pedir licença à ordem para convocar o trio, né? Aqui, Denilson Melo de Aguiar, Helder Brandão Góes e Priscila da Silva Souza. E vão do Estado também, da Universidade do Estado do Amazonas, que vão apresentar a temática Justiça Ambiental e o Direito à Cidade na Amazônia, o papel dos direitos fundamentais na sustentabilidade urbana em Manaus. A partir de agora, o trio tem 10 minutos para a exposição. Bom, obrigado, professor Fabiano. É uma honra, mais uma vez, encontrar o senhor. Eu passo a palavra para a Helder e para a Priscila. Bom dia, professor. Eu também me sinto muito honrado de estar participando mais uma vez de um evento do Iberojur e com o senhor presidindo, né? O senhor sempre muito gentil conosco. E também agradeço a honra de estar escrevendo esse trabalho, professor Dr. Denilson Aguiar. Então, nosso trabalho fala sobre justiça ambiental e o direito à cidade. A perspectiva, o papel dos direitos fundamentais na sustentabilidade na cidade de Manaus. E nós iniciamos falando que Manaus é uma floresta urbanizada,
que detém uma comunidade muito rica e complexa de comunidades que dependem diretamente do seu ambiente, diretamente de necessidades básicas como água e alimentação, e elas têm esses direitos, elas têm dificuldade de ter acesso a esses direitos por conta do desenvolvimento desenfreado e não planejado da urbanização, dificulta essas comunidades vulneráveis, como comunidades quilombolas, indígenas, ribeirinhas, moradores de periferias, de terem acesso a esses direitos básicos, né? Por conta da falta de estrutura, da omissão estatal e demais motivos. Diante desse contexto, o nosso trabalho tem o seguinte problema: como integrar os direitos fundamentais nas práticas de justiça ambiental para que essas populações vulneráveis tenham seus direitos assegurados. E agora eu peço licença para passar para minha colega Priscila para dar continuidade no trabalho. Muito obrigado. Olá, bom dia a todos. Agradeço a preferência e até as nossas colegas do nosso mestrado, né, essa aspas, a Priscila, a Andresa e a Luana, que permitiram, né, oportunizaram, dar a vez dela para que nós possamos apresentar antes, até porque eu tenho um exame agora. Então, agradeço a todos e peço desculpa se atrasar algo do tipo. Vamos dar continuidade à apresentação. Então, dando continuidade ao que o meu colega disse, o objetivo dessa nossa pesquisa, né, o objetivo cêntrico da nossa pesquisa é descrever como esses direitos fundamentais eles podem ser empregados como mecanismos, ferramentas para propiciar, oportunizar a efetivação da justiça ambiental e também da sustentabilidade urbana, assegurando assim que todos os cidadãos tenham condições de conseguir acessar um ambiente saudável e também a uma cidade saudável, um direito que é constitucional e até mesmo municipal, como aqui na nossa cidade de Manaus, que possa também respeitar suas necessidades, particularidades e especificidades. Para isso, para toda essa conjuntura da nossa pesquisa, a metodologia adotada, ela vai combinar uma abordagem qualitativa com caráter bibliográfico, concentrando-se na análise de obras acadêmicas, bem como artigos científicos e documentos legais que tratam sobre a justiça ambiental, direitos urbanos e sustentabilidade na Amazônia, objetivando, assim, compreender as realidades e experiências dessas populações, principalmente aqui, né, focalizando na nossa cidade de Manaus. E a pesquisa ela vai enunciar como principais conclusões que eu deixarei agora para o Dr. Denison, que é o professor que está conduzindo toda a nossa pesquisa e nossos estudos, e passarei a palavra para ele agora. Muito obrigada. Obrigado, Priscila. Vai lá fazer seu exame. Deus te dê muita saúde. Amém. Vamos lá, gente. Nós temos dois binômios. Nós temos direitos fundamentais, nós temos justiça ambiental, quando nós tratamos de aspectos de uma cidade como Manaus. Primeiro, o conceito que a gente tem de cidade e em Manaus é o conceito de uma floresta urbanizada. Então, a partir do momento que o João Paulo Barreto e outros cientistas indígenas, intelectuais indígenas, que pensam a Amazônia a partir da perspectiva indígena, nós temos que mudar algumas perspectivas. Por exemplo, uma política pública que vai pensar justiça, ambiental na promoção de direitos fundamentais não pode passar por uma política pública que não tenha reconhecimento dos povos indígenas e comunidades tradicionais. Por exemplo, em Manaus, só no bairro que eu fiz a minha pesquisa, só no bairro foram levantadas 36 línguas indígenas faladas diferentes. A previsão é que em Manaus tenha em torno aí de 200 línguas sendo faladas só na cidade de Manaus. Hoje, antes nós tínhamos 17 mil indígenas em Manaus. Hoje nós temos 71.853 indígenas. E esse número aumentando. Por quê? Porque com as secas severas e cheias severas, eles não têm mais condições de viver nos espaços, nos territórios indígenas
nas florestas. Eles tiveram que migrar para a cidade para terem serviços básicos como saúde ou como saneamento básico. Então, esse êxodo indígena que nós estamos vivenciando em Manaus, evidenciada também pelas secas severas, enchentes severas que nós estamos vivenciando, acaba evidenciando algo que nós já estamos vivendo, que é a violação de direitos humanos para os povos indígenas, comunidades tradicionais e uma população não indígena também, que em Manaus nós vivenciamos, mas parece que não ecoa nas mídias, parece que não pessoas estão morrendo, rios com 5, 6 toneladas de peixes mortos, e parece que é uma tecla que a gente fica batendo, mas mesmo assim não ressoa. Enfim, a partir dessa perspectiva, as políticas públicas têm que ser pensadas e raciocinadas a partir dessas racionalidades indígenas. Não dá para nós fazermos ou pensarmos em política pública que não ouça ou então que não inclua, né, os nossos indígenas, porque senão nós sempre vamos estar aí com políticas públicas que não são pensadas por indígenas, mas para indígenas. E aí não dá para pensar numa cidade tão indígena como Manaus e as nossas políticas públicas ambientais, ecológicas, não serem pensadas a partir dessa perspectiva. Um exemplo que nós temos, por exemplo, o Centro de Medicina Indígena que nós temos em Manaus, que você chega lá, tem vários indígenas sendo atendidos por pajés. Eu sou uma das pessoas que sou atendidas por eles e eu tenho também visto muita efetividade no processo de cura com eles. Enfim, teria mais coisas para falar. Desculpa a empolgação, empolguei um pouquinho. Bom dia, muito obrigado, Fabiano. Muito obrigado a todos os presentes. Obrigado, Dr. Denison, pela exposição e aos demais expositores. Um tema extremamente rico, né? Enquanto falavam aí, minha cabeça já começou a divagar em várias temáticas extremamente relevantes que se interligam. E aí eu fiquei pensando num contraponto, enquanto vocês trazem uma pesquisa muito rica que envolve aí uma riqueza cultural, autodeterminação dos povos, luta por direitos, né, e garantias fundamentais dessa região do Brasil que, como você disse, é a questão da floresta urbanizada. Me chamou a atenção que em muitas cidades se discute já o conceito, né, implementação de cidade inteligente, altamente tecnológica, e vocês trazem uma pesquisa em que se discute o direito à cidade com um mínimo existencial, com uma parcela de garantia de direitos fundamentais básicos, né, um contrassenso, né, que é algo da sociedade. Parabéns pela pesquisa e riqueza dos detalhes. Retomo, então, a ordem dos trabalhos e convoco a painelista Bruna Marques de Souza Carvalho, da Unifiel, que vai apresentar a temática Direitos Fundamentais e Sustentabilidade em Tempos de Governança Algorítmica. Bruna. Bom dia a todos. Obrigada pela participação. E eu queria dizer que eu estou muito feliz de participar desse evento, até porque eu faço mestrado lá na Unifiel, mas eu moro aqui no Amapá, né? Então, é muito relevante a gente estar participando desse evento, principalmente porque é a preparação em Belém aí para sediar a COP30. Bom, meu trabalho ele é mais voltado para direitos fundamentais e sustentabilidade em tempos de governança algorítmica. E esse trabalho ele parte de uma premissa muito urgente, que é a crescente digitalização das estruturas públicas impulsionadas exatamente pela inteligência artificial, né? Isso está transformando radicalmente as formas de produção de políticas públicas, prestação de serviços essenciais, inclusive a atuação do próprio Estado. A gente tem cada vez mais um judiciário fazendo uso da inteligência artificial.
E se, por um lado, a tecnologia ela oferece ganhos de eficiência e capacidade preditiva, por outro, vem sendo implementada sob uma lógica que oculta desigualdade, oculta a transparência, né? Existe uma falta de transparência de como tudo é utilizado e compromete também os direitos fundamentais que foram historicamente conquistados. Nesse novo cenário, a gente propõe ampliar o conceito de sustentabilidade, que antes era, né, que é tradicionalmente restrito ao meio ambiente natural, e incluir também os impactos que são sociais, éticos, informacionais da era digital, porque o ambiente contemporâneo ele também é um ambiente algorítmico. E o objetivo central dessa pesquisa é analisar criticamente riscos, tensões entre os direitos fundamentais e a governança algorítmica, propondo uma reconceituação de sustentabilidade que contemple também essa dimensão digital. Essa pesquisa ela está em andamento, mas ela fez uma abordagem qualitativa, com base em revisão bibliográfica, análise documental, principalmente da nossa Constituição, da LGPD, do projeto de lei 2338 de 2023 e da recomendação da Unesco sobre ética na inteligência artificial, que foi em 2021. Atualmente, a gente tem descoberto que há uma certa ausência de critérios éticos robustos e de instrumentos regulatórios no uso da IA. E isso revela que há um aprofundamento das desigualdades estruturais, especialmente quando os dados eles são utilizados e como eles refletem vieses históricos de exclusão e também de discriminação. Compromete a proteção de dados sensíveis e fragiliza a autodeterminação informacional. Ela também deixa mais invisíveis os grupos vulneráveis, impedindo a participação desses grupos mais vulneráveis na formulação e no controle de decisões automatizadas e enfraquece também as garantias constitucionais. Então, é muito urgente a gente reposicionar os direitos fundamentais como igualdade, privacidade, liberdade informacional e a justiça como eixos que vão estruturar essa sustentabilidade digital. E isso exige uma governança algorítmica que seja transparente, participativa e também juridicamente vinculante, que reconheça que há uma interdependência entre inovação, tecnologia, justiça social e proteção ambiental. Só assim que nós vamos conseguir construir um futuro digital que não vai excluir, que não vai silenciar, mas que também não vai destruir e que vai, na verdade, trazer integração e proteção e humanização das pessoas, né? Então, eu agradeço a participação e estou aqui aberta à discussão. Parabéns, Bruna, pela exposição. Estou verificando que os painelistas estão extremamente atentos ao tempo, rigorosos com o tempo, às vezes até menos. Me permite aí fazer alguns comentários. Bruna, seu tema me interessa muito. Ele tem muito viés para a minha pesquisa é focada em novas tecnologias de direito. Minha tese de doutorado e dissertação de mestrado são envolvendo isso, né, com enfoque ao desemprego tecnológico. E sua fala não me deixa de ligar uma obra que eu utilizei muito, não sei se você utilizou no seu trabalho, que é Sustentabilidade e Direito ao Futuro, do jurista Juarez Freitas. Ele vai trabalhar exatamente o que você apontou, essa nova proposta de desenvolver mais esse contexto de sustentabilidade. Ele traz ali as várias vertentes da sustentabilidade, né? Sustentabilidade ambiental, do trabalho, né, envolvendo a preservação dos direitos e várias outras situações, inclusive no contexto, né, das novas tecnologias. Então, se você não usou, várias vezes dá uma leitura nesse trabalho, que tem muito a ver com a sua pesquisa. Tá? Então, parabéns pela exposição. Obrigada, professor. Convoco agora a doutora Rosa de Nazaré Paes, Amy Gabriele e Luli Rodrigues, do Instituto Tecnológico Vale, Brasil, e vão falar sobre o protagonismo da mulher agricultora nos roçados de cacau, o caso de 3 municípios paraenses. Bem-vindos e tem 10 minutos para a palavra. Olá, obrigada, muito bom dia. Para mim é um privilégio enorme participar aqui com vocês. Eu tenho aprendido bastante, né? Eu sou engenheira agrônoma de formação, mestre e doutora em agronomia. Entretanto, o tema do direito agrário tem chamado profundamente a minha atenção. Agradeço já de antemão a todos a coordenação do evento. O evento, para mim, está marcando uma nova época, uma nova era na minha formação e também na minha vida acadêmica.
A professora Luli Fischer e a doutora Amy também não puderam estar aqui conosco. Eu estou em Carajás, eu moro em Belém, mas eu estou a serviço aqui em Carajás, e elas também agradecem pelo aceite do nosso trabalho. Bem, eu tenho trabalhado junto com as minhas colegas, Luli e Amy, nós mapeamos na verdade, foram 875 imóveis rurais distribuídos em 3 municípios aqui no estado do Pará, Medicilândia, Tucumã e Orilândia, num levantamento socioeconômico, produtivo e fundiário. Nesse contexto, nós observamos alguns resultados muito curiosos e interessantes. E, para este evento, nós elegemos entender e ver qual o protagonismo da mulher dentro da lavoura cacaueira. E aqui eu destaco alguns pontos muito relevantes, que são: a mulher ela faz parte da agricultura. Na verdade, a agricultura surgiu a partir da mulher, no sentido de que ela semeava voluntariamente no manejo do trato na casa, na residência, ela lançava as sementes e ali começou a se observar que elas germinavam, né? Então, elas produziam. O homem, já pela força e pelo vigor, ia fazer a caça, né? E a mulher ficava em casa. Então, a agricultura ela surgiu com nós, mulheres. Entretanto, existe nós estamos invisíveis em todo o processo produtivo. Isso é uma realidade que acontece não só aqui no Pará, mas em toda a Amazônia, que irá em todo o Brasil. Nesse sentido, a partir desses dados que nós coletamos, nós entendemos que o principal objetivo desse documento, desse artigo, foi diagnosticar qual o perfil socioeconômico dessas mulheres à frente de roçados. Eu chamei a atenção para usar esse termo, roçado, por ser um termo genuinamente regional. Mas, para o entendedor, nós podemos dizer plantio, nós podemos dizer lavoura, podemos dizer que seja também qualquer área produtiva. Mas, para o documento, nós escolhemos usar o termo mais regionalizado, roçado de cacau, a partir de uma amostra de agricultoras familiares no município de Medicilândia, Tucumã e Orilândia do Norte, aqui no estado do Pará. Parte do pressuposto que a produção de dados sobre o tema é fundamental para sugerir melhorias nas políticas públicas que possam garantir a efetividade aos direitos fundamentais das mulheres, tais como previsto no artigo 5, artigo 6 da Constituição Brasileira de 88. Eu não sei se é possível projetar, mas eu tenho aqui uma breve apresentação de localização dos municípios, e eles estão distribuídos estrategicamente. Por se tratar de uma cultura agrícola que é uma commodity, no caso o cacau, nós elegemos Medicilândia como o principal município e que tudo o que acontece no estado do Pará e na Amazônia com o cacau começa em Medicilândia. Então, é extremamente representativo e até serve, numa linguagem mais a título de pesquisa, de teste e experimentação, serve de testemunha para os outros municípios. E Tucumã e Orilândia, mais a sudeste do Pará, por ter uma composição econômica não muito peculiar do território, que acomoda no território 3 commodities: cacau, mineração e pecuária. Então, a gente consegue enxergar uma certa diferença, entretanto, um peso econômico muito grande para essas mulheres, para essas famílias, no contexto da produção agrícola. O nosso trabalho ele foi dividido, né, dentro de um total de 874 imóveis mapeados, 360 em Medicilândia, 284 em Tucumã e 230 imóveis rurais em Medicilândia, em Orilândia do Norte. Nós fizemos uma abordagem quantitativa e exploratória, coleta e tratamento e análise dos dados descritivos com anonimização dos dados pessoais, LGPD,
e o método de procedimento documental e bibliográfico com revisão narrativa. Então, esse foi a estrutura do nosso trabalho. Os resultados, nós identificamos que, no universo de 874 imóveis visitados e entrevistados, 22,1%, o equivalente a 193 do total, são liderados por mulheres. Então, a gente já percebe aí que a predominância ainda é muito grande de imóveis liderados por homens. Vale a pena ressaltar que existe, eventualmente, nesse restante de 80%, praticamente, desses imóveis, mulheres que são casadas e que também desempenham a função de gestão do imóvel. Entretanto, para o estudo, nós resolvemos fazer esse recorte exclusivamente de mulheres que estão à frente do negócio da cacauicultura. E aqui eu já chamo a atenção para dois aspectos. Por que está havendo esse crescimento da mulher à frente do negócio, né, à frente da lavoura cacaueira, do roçado cacaueiro? Principalmente por dois motivos. O primeiro, não tão agradável, é no caso de viuvez. Então, a mulher se torna viúva e ela automaticamente assume a posição do marido, do esposo, né? E um segundo item que nos chamou a atenção é no caso de mulheres adultas que são filhas que permanecem nos imóveis rurais, e aí os pais já com idade avançada, idosos, não estão mais à frente. Então, como a filha mulher assume a responsabilidade de também cuidar dos pais já na idade idosa, sendo idosos, ela acaba que, não voluntariamente, né, mas assumindo também a responsabilidade. Então, eu gosto sempre de chamar a atenção nesse contexto, né? O porquê que a mulher está assumindo essa posição dentro da liderança das lavouras cacaueiras, do negócio rural. O grau de escolaridade desse 22%, 193 mulheres, são 40% do total, elas têm um ensino fundamental incompleto, e apenas 4% com o ensino superior completo. Então, a gente consegue já enxergar um perfil, né, que demanda muita atenção. A jornada no trabalho, não só na casa, mas cuidando dos filhos, dos pais, do próprio negócio, às vezes são jornadas mais do que triplas. Então, a gente percebe um certo desamparo nesse sentido. 95 deste total são mulheres que têm a agricultura como a sua principal ocupação. Então, elas se identificam como agricultoras, são mulheres que são agricultoras. A ausência do documento do imóvel rural, ele foi observado em 62,6% do total dessa amostra. Então, a gente percebe que mais de 50% eles não têm a segurança jurídica do documento de posse e propriedade do seu imóvel. A ausência do registro imobiliário sobe para 85,1% do total de mulheres que estão à frente do negócio. A ausência do cadastro, que em ordem faz o licenciamento, quase 100%, são 93%. E o não recebimento de assistência técnica rural, 65%, e 87% não têm acesso a linhas de crédito. Então, são números que são alarmantes. Primeiro, a mulher já está numa situação extremamente vulnerável por ser mulher, lamentavelmente eu preciso dizer isso. E nessa condição, sem nenhum tipo de política pública destinada ou orientada para essa classe, para fortalecimento mesmo dessa classe, extremamente, nós ficamos numa situação muito vulnerável. Então, isso aqui foram alguns resultados que nós tivemos do nosso trabalho, e como considerações finais, o artigo encontra, né, em consonância com o ODS 5 e 10 da Agenda 2030 da ONU, que busca o empoderamento, a inclusão e a igualdade. É imprescindível
fomentar as políticas públicas voltadas ao público das mulheres agricultoras familiares no município do estado do Pará, especialmente para a educação, regularização registral, ambiental e o acesso a linhas de crédito. Então, é uma crescente, né? Para que eu tenha acesso à linha de crédito, eu preciso ter o meu imóvel rural regulamentado. Existe uma política pública já com essa iniciativa, né, especialmente para as mulheres, mas há uma necessidade muito grande de se aumentar essas políticas públicas, né, especialmente para esse público de mulheres. Muito obrigado, é isso que eu tenho para compartilhar com vocês, e eu estou extremamente satisfeita por estar aqui nesse grupo. Obrigada. Obrigado, doutora Rosa. Nós ficamos extremamente gratos pela participação e já digo por quê, né? Não estou à toa e agora cada vez mais me encaixando neste painel, porque vejo interligação com pesquisas e até com história de vida. Como engenheiro agrônoma, eu fui técnico agrícola por 7 anos, então eu estudei escola técnica desde a 5ª série, escola rural, depois escola técnica do 1º ao 3º, sou técnico agropecuária, técnico florestal, e então eu tenho uma bagagem neste ramo do qual me foi muito precioso durante o longo da vida. Depois fui para o direito, entrei na universidade, já lecionei direito agrário, então, enquanto falavas, eu mapeei a pesquisa inteira aqui num rascunho de papel para comentar sobre isso, né? Extremamente rica. Então, a participação de outras áreas, né, fazendo o papel da interdisciplinaridade, é muito importante. O diálogo entre as ciências contribui muito, e vi nessa pesquisa uma pesquisa extremamente rica para o direito. Embora proveniente de uma área das ciências agrárias, aí, vem para o direito para somar. E digo por quê? Porque é uma pesquisa empírica, com análise de dados, que traz profundos resultados com impactos em várias áreas do direito. Aí. Então, eu fico muito feliz quando outras pessoas de outras áreas participam, porque no direito, e quem é do direito sabe muito bem, que nós temos dificuldade de fazer pesquisa empírica. Geralmente é tudo muito teórico, é difícil você achar pesquisas realmente aprofundar em dados concretos e no empirismo. Então, já começa na temática quando a senhora explica sobre o roçado, né? Para quem é da área já sabe, a roça de cacau, a roça de arroz. Então, já começa a riqueza a partir daí. Então, você tem tudo isso. Depois vem a questão que me chama muito, né, muito latente dos resultados, a partir da análise dos dados. Como vocês trataram dados com riqueza de detalhes e vão dali, por exemplo, para mim, que fui professor de agrário, quando vocês apontam 60% de irregularidade rural a 81% de ausência de títulos, você já parte ali para o problema da regularização fundiária, realmente do direito agrário, para trazer uma análise de dados. Quando vocês trazem um protagonismo da mulher apagada ao longo dos séculos e que tem a origem agrícola ali, porque é a mulher que fazia a colheita, a mulher que catava os frutos, a mulher que fazia todo esse princípio e hoje é dominada por homens. Quando vocês analisam a parte dos dados, né, de um porquê 21% faz um recorte preciso, vamos analisar somente, né, as mulheres à frente. E recentemente vi uma reportagem, não lembro o programa, em que eu vi uma grande parte de filhas de ruralistas que vão para a cidade para adquirir conhecimento técnico e voltam com esse conhecimento. E ali, quando vocês analisam que boa parte, 60%, a falta de extensão rural, a falta da assistência rural, isso é política pública rural que precisa vir a partir do Estado para melhorar essa problemática. Então, parabéns mesmo pela pesquisa, contribuam mais vezes nos eventos, provenham, né, para trazer essa riqueza de detalhes. Gostei muito da pesquisa e depois gostaria de ler. Faço a convocação da próxima apresentante, doutora Ana Raquel. Meu computador aqui deu um pane no... Não vou conseguir ler o título. Doutora Ana Raquel, conta presente? Sim, estou presente. Boa tarde. Pode fazer a apresentação do seu tema, inclusive demonstrando qual é a temática que apagou minha tela do computador que estava com a temática. Seja bem-vinda, dispõe de 10 minutos com a palavra. Muito obrigada. O tema que eu trago para a comunicação é o direito da criança a alimentos no plano constitucional, portanto, a sua elevação a direito fundamental da criança. O meu artigo estuda precisamente esta questão do direito da criança a alimentos, por um lado, como direito fundamental desta,
de um ponto de vista, e do outro ponto de vista como um dever fundamental dos pais. A verdade é que esta obrigação de alimentos de vida a filhos, ela assume uma natureza jurídica especial, face à obrigação geral de alimentos, que decorre não só das responsabilidades parentais, quando naturalmente se tratem de filhos menores de idade, mas também dos laços jurídicos da filiação, e por isso é que se estende até à maioridade em alguns casos. No entanto, as características físicas e até psicológicas das crianças, assim como o dinamismo do seu processo de crescimento, tornam-nas vulneráveis a circunstâncias que podem, de facto, colocar em causa o seu desenvolvimento e comprometer a sua autodeterminação. E é por essa razão que a Constituição Portuguesa reconhece a criança como sujeito de direitos fundamentais e atribui-lhes um direito próprio específico de proteção da infância em vista, então, do seu desenvolvimento integral, que entre nós se encontra consagrado no artigo 69. Portanto, este normativo aquilo que faz é colocar no epicentro da intervenção do Estado a promoção dos direitos da criança, impondo-se necessariamente alguns deveres de prestação ou atividade pelo Estado, de forma a garantir a dignidade da criança como pessoa em desenvolvimento, a quem deve ser concedida esta proteção. Daqui resulta também que as crianças têm direito a uma proteção que se desenvolve aqui de duas formas. Portanto, de um lado, têm direito ao desenvolvimento da sua personalidade e o direito à proteção da sua personalidade contra qualquer forma de abandono, de discriminação, de opressão, de qualquer exercício abusivo da autoridade na família e nas demais instituições, e, portanto, a nossa Constituição primazia a inserção das crianças num ambiente familiar normal e estável, sob pena de privação dos filhos aos pais. Este desvio da normalidade neste contexto é ferido pela falta de prestação de cuidados e do pleno desenvolvimento da criança, e não uma perspectiva de um qualquer modelo normativo de família, como seja a família fundada no casamento, e que, como sabemos, se não for cumprido, pode dar lugar a uma inibição das responsabilidades parentais pelos pais ou numa limitação mais ou menos severa do seu exercício. Portanto, este ambiente familiar normal concretiza-se pelo exercício pleno das responsabilidades parentais pelos progenitores, maxime no que diz respeito então à educação e manutenção dos filhos. Este dever impõe-se ainda que os pais não vivam em comunidade, nem mantenham quaisquer relações de afetividade ou proximidade com a criança. Portanto, o dever que impende sobre os pais em relação à manutenção dos filhos, ou seja, prover ao sustento das crianças, é independente da convivência entre eles e da convivência da criança com os progenitores. E é precisamente neste quadro que a Constituição Portuguesa afirma o primado dos pais na educação e manutenção dos filhos, no seu artigo 36, número 5, dizendo que os pais têm o direito e o dever de educação e manutenção dos filhos. E, portanto, daqui, correlativamente, decorre também o direito da criança a essa manutenção e educação. A propósito deste artigo, eu queria dizer algumas considerações. Em primeiro lugar, dizer que a educação e a manutenção dos filhos afigura-se como um dever fundamental dos pais e também como direito pessoal dos mesmos. No entanto, como se sabe, não se trata de uma mera liberdade em face do Estado. Portanto, estas obrigações são direitos-deveres ou poderes-deveres e, portanto, devem ser exercidos de forma altruísta, necessariamente no interesse da criança e não no interesse dos seus titulares, neste caso dos pais. Em segundo lugar, é importante dizer que este dever de educação e manutenção dos filhos cabe, em geral e em igualdade, a ambos os pais, por força do princípio da igualdade dos cônjuges, que em Portugal foi inserido em 1975, depois do 25 de Abril. E, portanto, não pode ser estabelecido qualquer comando ou dependência entre os pais e, portanto, a direção da família deve ser decidida em conjunto. No que diz respeito particularmente à manutenção dos filhos, que se depois envolve nesta prestação de alimentos, sempre que os pais não convivendo maritalmente, o progenitor não residente deve então, desde logo por impositivo constitucional,
prestar alimentos aos filhos. No entanto, é importante dizer que esta obrigação não é só uma obrigação de direito privado a cargo dos pais. Ela também é uma tarefa do Estado, ainda que subsidiariamente, imposta pela obrigação de proteção da infância, que falei anteriormente, particularmente das crianças em risco de pobreza ou em especial risco de pobreza. A obrigação do Estado assume especial destaque nestas situações de falta ou insuficiência de meios de subsistência dos pais e que podem então colocar em causa o saudável desenvolvimento da criança. Nomeadamente, foi criado em Portugal o Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores, FUGADM, que se trata de um mecanismo de proteção das crianças em risco de pobreza, que pode ser acionado em caso de incumprimento da obrigação pelos pais, que reúnam naturalmente os pressupostos para a atribuição desta prestação subsidiária. A verdade é que este dever de alimentos em relação às crianças apresenta relevantes especificidades face aos comuns direitos de crédito, e isto tem a ver com a própria natureza dos direitos envolvidos e com esta essencialidade que se reveste a prestação de alimentos, não é? Já que ela visa a sobrevivência de uma criança. É inegável, pela inserção sistemática desta matéria na nossa Constituição, que este direito e dever têm natureza fundamental, o que lhe confere, portanto, uma especial dignidade de proteção, tanto no sentido formal como material. Aliás, é esta natureza específica de direito fundamental que permite justificar algumas medidas de tutela, civil e penal, que depois o nosso direito ordinário lhe confere. Desde logo, por exemplo, é ela que legitima a tutela penal, que é conferida à violação da obrigação de alimentos, portanto, ela é considerada um crime entre nós, naturalmente, se verificarem todos os elementos típicos daquele crime. Também é esta natureza que permite depois justificar nas ações executivas a compressão deste crédito, no sentido de confinar o próprio direito à autossubsistência pelo progenitor. Portanto, há aqui uns maiores limites na impenhorabilidade do seu salário, por exemplo, e também esta questão que acabei de dizer da garantia que é oferecida pelo Estado quanto a alimentos devidos a menores, através desta prestação social substitutiva, no fundo, para reforçar esta proteção social dos menores mais carenciados ou mais em risco de pobreza. Termino a minha exposição e estou disponível para responder a qualquer questão. Obrigada a todos. Obrigado, doutora Ana, pela apresentação. Desculpa por não ter conseguido ler, já restabeleci aqui meu cronograma. A doutora Ana Raquel Barbosa, que é da Universidade Portucalense, né, Portugal. O sotaque já nos indica isso. Parabéns pela exposição. Só eu tenho um questionamento, mas eu vou deixar para o final. Gostei bastante da apresentação, porque consegui visualizar, mas eu não sei se para mim, se é a minha conexão, a minha internet, mas houve pequenos cortes na sua fala. Não sei se para os demais painelistas foi isso também, ou se é a minha internet. Tá? No da doutora Rosa, tá, anteriormente, também deu uma falha de conexão no dela, não sei se foi no meu. Depois, se alguém puder me dizer se sim, ou se é só a minha internet. Tá? Mas visualizei uma grande proximidade entre o contexto jurídico de Portugal com o brasileiro, que a Constituição brasileira também alça, né, a criança, o ser de proteção fundamental como ser em desenvolvimento, em crescimento, desenvolvimento pleno de sua personalidade, e determinou, né, a instituição de uma nova legislação de proteção da criança, que é o nosso chamado ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, uma proximidade muito grande. Então, eu tenho dois pontos, inclusive de um outro trabalho que no último evento foi apresentado sobre isso, também aí de Portugal, que eu fiz um questionamento sobre a questão do abandono afetivo. Aqui no Brasil, a gente tem nos tribunais já uma condenação por dano moral por aquele pai que abandona afetivamente o filho. E ela me disse que aí em Portugal não tinha ainda essa discussão. Mas parabéns pela temática, muito próximo entre o Brasil. Eu deixo o questionamento para o final. Dr. Lucas Brito Paes Duque, da Universidade de Pernambuco, uma análise político-cartográfica da vulnerabilidade do acesso à educação de crianças e jovens quilombolas no estado do Pernambuco. Dr. Lucas, se faz presente.
Acredito que não. Então, eu passo para o próximo, Dr. Adrian Ortiz Clemente, da Universidade Europeia de Valência. El derecho del medio ambiente en la nueva administración presidencial de Donald Trump. Prioridad, aspecto irrelevante. Dr. Adrian tem a palavra por 10 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes desde España. Buenos días a Brasil. Encantado de participar nuevamente en este Congreso de Iberojur. Vamos a hablar o voy a hablar del derecho del medio ambiente respecto a la nueva administración de Donald Trump, segunda parte. En este caso hablamos de una administración particular en cuanto al fondo del asunto y nos tiene que llevar pues a abordar un poco cómo es el derecho del medio ambiente, si es una prioridad o es un aspecto irrelevante. También tenemos que hablar cómo ha sido el derecho del medio ambiente, la protección de la lucha contra el cambio climático, los derechos fundamentales que la propia regulación se toman en consideración, si ha sido una prioridad no solo para esta presidencia, sino también para las anteriores administraciones, y cómo está siendo este inicio de segunda administración del presidente Donald Trump respecto al derecho del medio ambiente, que como sabemos se ha convertido en una prioridad no solo a nivel jurídico, sino también a nivel internacional. Tenemos que hablar, por tanto, de ver cómo el presidente Trump, esta administración, ha tomado en consideración esta lucha contra el cambio climático, los factores que del Tratado Internacional de París y de las diferentes COP que se han ido celebrando ha sido o no una prioridad no solo para este presidente, sino para los anteriores, y qué conclusiones podemos obtener después de realizar este viaje a través del tiempo y también de las distintas administraciones. La primera pregunta, por tanto, es resolver si el derecho del medio ambiente, a la lucha contra el cambio climático y toda la legislación de derechos fundamentales que se derivan de todo ello es una prioridad en la presidencia de Estados Unidos o en las diferentes presidencias. Tenemos que abarcar la presidencia de Ronald Reagan, la de Bush padre, Bill Clinton, Bush hijo, Obama o Donald Trump, pasando por el propio Joe Biden antes de Trump, entre la administración 1 y la administración 2. Podemos tener perfiles completamente diferentes y ver cómo esta lucha contra el medio ambiente es completamente irrelevante desde el propio Ronald Reagan o Bush padre o hasta el propio Bush hijo, y pasando por una primera prioridad presidencial en la propia administración de Barack Obama, donde se impulsa este Acuerdo de París y donde en la administración Obama, demócrata en este caso, sí que es uno de los impulsores o uno de los que intentan llevar a cabo que el Acuerdo de París contra el cambio climático sea asumido como propio por la legislación en Estados Unidos. Tenemos también que hablar de el cambio completamente que se produce tras la salida de Obama. También en la presidencia de Bill Clinton se intenta una primera aproximación a esos derechos fundamentales que derivan ya de ese incipiente derecho medioambiental en Estados Unidos, muy deteriorado por siglos y siglos del libre capitalismo, donde el derecho del medio ambiente no es una prioridad ni para el país ni para la sociedad. Y por tanto, con Obama se intenta revertir un poco esta primera etapa un poco más laxa, y es la primera administración de Donald Trump la que pone freno también a esta política medioambiental, retirando a Estados Unidos del Acuerdo de París y pasando a lo que es no implementar esos derechos fundamentales, como pueden ser, por ejemplo, para las minorías étnicas, es decir, para los nativos norteamericanos, que muchos de ellos están en reservas naturales y por lo tanto tienen una especial afección por esta protección del derecho del medio ambiente, también de esos derechos fundamentales que por la propia cultura suya tienen que desarrollar y ser implementados de una manera efectiva. Y todo ello lleva a esta segunda administración Trump, antes con el paso de esa administración Trump primera parte a la administración de Joe Biden, se vuelve a un reimpulso importante respecto a la anterior y respecto también a la senda que Obama o Barack Obama introdujo en la administración presidencial y en las prioridades legislativas del país. Tenemos que con Joe Biden se reintroduce nuevamente a Estados Unidos en el Acuerdo de París, se frenan lo que es el fracking, las
explotaciones de gas o petróleo, perdón, en Estados Unidos, y también se intenta proteger a estas reservas naturales y junto con los habitantes de las mismas, fomentando esos derechos fundamentales que derivan de la propia protección del derecho del medio ambiente. Tenemos también que hablar de esa reintroducción y de esa lucha efectiva contra la descarbonización de la economía a través del impulso de las energías renovables, también a través del impulso del transporte eh, no contaminante o adecuado a estos objetivos de la COP, y también con ese freno a esa explotación o a esos nuevos campos de explotación o a esos oleoductos o proyectos de oleoductos que, por ejemplo, intentaban atravesar reservas en Alaska protegidas y de un gran valor medioambiental para el país. Todo esto lleva a que la administración de Joe Biden, que termina el pasado año, sea una de las que más ha impulsado esta protección del derecho del medio ambiente frente a la otra visión como un derecho del medio ambiente irrelevante o que no se tiene en consideración frente a otros factores como es el impulso a la economía, la distribución de la riqueza nacional, que para, en este caso, la administración de Donald Trump significaba un parón importante y no proteger a los ciudadanos de su país frente a estos compromisos internacionales que, por otra parte, vinculaban al propio Estados Unidos para impulsar este derecho del medio ambiente del siglo XXI y llevando con ello a una protección mucho mayor no solo de las minorías indígenas en el propio país, sino también de esas reservas naturales o esos parques nacionales que muchas veces se veían amenazados por estos proyectos de expansión de gas, petróleo, etcétera. Tenemos, por tanto, que hablar de esta segunda disyuntiva y es qué ha cambiado respecto a esta segunda administración de Donald Trump respecto a la administración de Joe Biden. Lo primero, frenar cualquier implementación, por ejemplo, de políticas de descarbonización. El propio presidente Trump en su primer día en el despacho Oval firma las órdenes ejecutivas para sacar a Estados Unidos nuevamente del Acuerdo de París, para frenar las prohibiciones de nuevas exploraciones de gas y petróleo en el país y para fomentar el coche de combustión frente a, por ejemplo, los automóviles eléctricos, que era una de las políticas medioambientales más importantes de la administración Biden, descarbonizar la economía del país. Por lo tanto, tenemos esa nueva reintroducción hacia ese derecho del medio ambiente más laxo o poco flexible o poco adaptado a esa COP, a esos acuerdos internacionales, a los propios acuerdos de París y por lo tanto a esos compromisos de reducción de gases de efecto invernadero, de reducción de contaminación y de reducción y de protección a la vez de esos derechos fundamentales que el siglo XXI, con este cambio climático, está implementando de una manera más efectiva. Tenemos ahora, por tanto, estos primeros 100 días de un retroceso total y de una irrelevancia como política ambiental fundamental de la administración Trump. No encontramos que sea una prioridad, sino que más bien es un estorbo o una molestia que no está ayudando a que la economía del país funcione y por lo tanto tenemos que retrotraer todas las medidas legislativas y ejecutivas implementadas en la anterior administración y volver a ese punto de origen de la primera administración. Por tanto, como consideraciones finales, tenemos que el derecho del medio ambiente y tenemos que ver si es una prioridad o no en Estados Unidos, dependiendo de quién ocupe, por tanto, la presidencia y de qué políticas legislativas el Congreso implementa en consonancia con esa presidencia, aunque en ocasiones podemos hablar de un gobierno dividido y, por lo tanto, de dos actores diferentes, como es el legislativo y el ejecutivo. Pero en este momento hablamos de una situación de gobierno unitario donde hay una continuidad de esas políticas de la nueva administración Trump respecto al Congreso de Estados Unidos y donde se están desarrollando este parón al derecho del medio ambiente y este frenazo importante a esas políticas medioambientales que de la propia COP
y de los propios acuerdos de París se han ido implementando en muchos otros países y que Estados Unidos ahora es la excepción a esta regla general de implementación de esos derechos fundamentales, pero también de esa protección que cualquier país tiene que otorgar al nuevo derecho del medio ambiente del siglo XXI. Muchas gracias por su atención. Obrigado. Parabéns, doutor Adrian, pela pesquisa. A língua não influenciou em momento nenhum, consegui compreender perfeitamente a sua exposição, todos os fundamentos. Mais uma pesquisa aí de caráter intermediário com empirismo, fez análise de vários governos americanos para analisar a implementação de políticas ambientais, para chegar às considerações de que a política ambiental no contexto do governo atual não é uma prioridade, o que se verifica, né, pela retirada de vários acordos aí na seara ambiental e a falta de uma política voltada à preservação do meio ambiente. Então, me chama a atenção duas situações extremamente relevantes, que é essa discussão a respeito de uma agenda política em que se pode permitir a um chefe de Estado aí retrocessos na área ambiental. Então, me chama a atenção, eu tenho um trabalho desenvolvido no doutorado, que ainda não foi publicado, que também perpassa por uma seara ali, e não sei se o senhor fez uso da Escola de Copenhague, trata sobre a segurança multidimensional ambiental, propondo aí medidas de segurança envolvendo o meio ambiente, extremamente relevante nessa seara, e que meu trabalho vai analisar também uma pincelada, né, nessa problemática de que não pode o chefe de governo, o chefe de Estado, ascender ao poder e achar que pode retroceder nas normas do meio ambiente. Ainda que ele não queira fazer disso um palco do seu governo, como uma frente ambiental, um presidente ambientalista, a gente deve verificar com cautela essa agenda política, no sentido de implementar um discurso de que estou fazendo política como eu queira. Não, nós precisamos estabelecer o mínimo e, principalmente, se mesmo que não invista na seara do meio ambiente, não retroceda na conquista dos direitos já permeados ao longo dos séculos e séculos aí. Parabéns pela pesquisa, muito interessante. Chamo agora o Dr. Walter Gustavo da Silva Lemos, do SMAT, Portugal, que vai falar sobre justiça material e proteção ambiental no direito brasileiro, uma crítica ao antropocentrismo jurídico. Dr. Adrian, a partir de agora, o senhor dispõe de 10 minutos. Não, um momento, acho que eu confundi Dr. aqui. Walter. Desculpa, Dr. Walter Gustavo da Silva Lemos, do SMAT. O tema, falei certo, né? Justiça material e proteção ambiental no direito brasileiro. Sim, o Uma tema. crítica ao antropocentrismo jurídico. Doutor, tem a palavra. Sim, muito obrigado. A ideia é exatamente aqui falar sobre justiça material e as questões referentes a direito ambiental, e falo a partir do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, Portugal, e agradeço, então, ao nosso panelista, né, Dr. Fabiano Fernando da Silva, ao Iberojur e também ao terceiro Congresso Internacional de Sustentabilidade, Ambiente e Direitos Fundamentais, promovido pela UNAMA, para que tivesse essa oportunidade de estar aqui falando sobre as questões referentes a essa discussão aqui, que nos é cara. E, portanto, a ideia aqui é de demonstrar que o direito brasileiro, apesar dos seus grandes avanços normativos, ainda enfrenta um paradoxo, que é exatamente a persistência na questão de crises socioambientais, mesmo com uma proteção constitucional estabelecida lá no artigo 225 da Constituição. E, portanto, temos que perceber que existe uma estrutura jurídica que é profundamente antropocêntrica e trata a natureza como recurso e não como um sujeito de direitos. Tanto é que vemos o artigo lá falar inicialmente como todos, e esse todos serem entendidos somente como seres humanos, não como todos, que talvez fosse exatamente a melhor compreensão daquilo que o todo quer dizer.
E, portanto, esse artigo em construção examina como o antropocentrismo no direito ambiental reforça essas injustiças socioambientais e limita a implementação de uma justiça material com relação a essas questões ambientais, propondo, então, alternativas ecocêntricas inspiradas em dois pensamentos, tá? O de João Martinez Alier e Arturo Escobar. A ideia aqui inicial de pergunta central é como superar essa lógica economicista e desenvolver um direito ambiental que incorpore valores ecológicos intrínsecos e ontologias não ocidentais. Não é? Fugirmos, então, dessa ideia antropocêntrica. E, então, ao olharmos para a Constituição, que é pioneira ao descrever as questões referentes ao interesse humano na preservação ambiental, ela o faz e o fez naquele momento a partir de uma racionalidade economicista, negligenciando aqui todas as questões referentes aos direitos da natureza, bem como negligenciando uma parcela da própria sociedade que acaba com isso se tornando marginalizada. Por isso, trazer aqui as contribuições desses dois autores para a discussão desta questão. E, com isso, chamar aqui Martinez Alier, ao trabalhar com a sua questão de metabolismo social e conflitos ecológicos, mostrando que a valoração que nós estabelecemos no direito brasileiro sobre as questões de meio ambiente, sustentabilidade, e todos esses pontos interligados, são valorações econômicas e ignoram com isso todas as outras linguagens de valor existentes, como cultura, sagrado, arranjos sociais, espiritualidade, preservação efetiva, não consumismo, entre outros elementos. Já a partir da ideia aqui de Arturo Escobar, discutir decolonialidade e ontologias relacionais, onde o autor propõe alternativas a essa ideia de desenvolvimento extrativista, a ideia de um pós-desenvolvimento, reconhecendo que existem, a partir de vários saberes estabelecidos pelos povos do Sul, e que também não podemos chamar somente e olhar somente para esses povos do Sul. Estava até há pouco tempo olhando, né, os debates aqui do povo Sami na Europa também, mas desses debates dessas populações que não vivem sob a ótica ocidental, que podem nos trazer bastante valor para a discussão de desenvolvimento e sustentabilidade. E, portanto, ao se utilizar desses valores que a Constituição se vê impregnada, nós promovemos uma valoração e uma análise eminentemente economicista e exploratória sobre o meio ambiente. E, com isso, a partir dessa nossa pesquisa, que se debruça por um método dedutivo, realizando análises comparativas e pesquisa bibliográfica, busca conectar essas teorias para criticar esse modelo vigente. Tá? Esse modelo em que o direito brasileiro ambiental falha ao garantir uma justiça material de verdade, porque reduz a natureza a recurso, meramente, que deva ser explorado ou com maior preocupação, não é? Mas sim olhar com ele, olhar para ele sobre recursos, ignorando com isso todos os conflitos de valoração que existem a partir dessa ótica. E isso acaba por reproduzir injustiças socioambientais. É necessário, então, reconhecer que existem outros direitos aqui inseridos nessa discussão,
como, por exemplo, a discussão dos direitos da natureza, a necessidade de incorporação de outras epistemologias, não é? Que também podem auxiliar dentro dessa proposta, a partir dessa nova valoração, e a necessidade de adoção de políticas baseadas em uma efetiva justiça ecológica, não apenas baseado em crescimento econômico. Então, partindo já para o fim, a ideia aqui, um artigo em construção, é demonstrar que a justiça material exige o rompimento com a ideia antropocêntrica que o direito brasileiro nos estabelece, dialogando com outras linguagens, valores e ontologias, porque isso implica, né, exatamente repensar o desenvolvimento como um processo emancipatório, né? Um processo de construção valorativa de um homem em melhor conexão com a natureza, e não do olhar da natureza pelo homem somente de exploração, de extrativismo e de consumo, de um olhar economicista. Então, agradeço a atenção e fico, tá, aberto aqui a alguma ponderação. E muito obrigado pela palavra e a oportunidade para que possamos debater esses temas que são tão caros, principalmente, não é, nessa COP que se avizinha. Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Dr. Walter, pela excelente explanação. Também um tema que eu gosto muito, porque eu tive uma disciplina no doutorado que era exatamente tudo isso que o senhor abordou, essa mudança, né, de paradigma em relação ao antropocentrismo, e na minha disciplina era biocentrismo ou ecocentrismo, colocar a natureza à frente do protagonismo e não somente o ser humano, exatamente um contrassenso com a visão economicista da exploração da natureza. Também tem alguns questionamentos, porque visualizei várias oportunidades de um rico debate. Só faço um questionamento se o Lucas Brito Paes Duque compareceu. Se não, eu já vou fazer um comentário sobre a sua exposição, Dr. Walter, por força disso, da disciplina do doutorado e do desenvolvimento de um artigo também sobre a segurança multidimensional ambiental na proteção da Amazônia, em que me chamou a atenção tudo isso que o senhor falou. Eu não sei se é fonte da sua pesquisa chegar a propor uma visão ecocêntrica que chegue a discutir sobre direitos da natureza, envolvendo protagonismo. Me chama a atenção, não sei se o senhor tem conhecimento, se chegou a abordar a Constituição do Equador, que incluiu, né, os direitos da natureza, lá no seu artigo 72, ela como fonte de direitos, né, como sujeito de direitos, desculpe, como sujeito de direitos, como protagonista de direito, retirando, né, dessa figura jurídica que a gente estuda, que o sujeito de direitos é apenas o homem e que a natureza, os animais são bens, são coisas, né, à disposição do homem. Então, não sei se isso está na sua pesquisa, se é o foco, entendi a compreensão da dimensão material, só fiquei com essa curiosidade. Então, já escrevi bastante sobre esse tema de somar calçai ou bem viver ou viver bien, né, a partir de onde estabelecemos, né, essa discussão de Tecoporã também, que talvez seja o tema que melhor devemos usar no Brasil, né? Inclusive num outro congresso no mês passado aqui em Beirut, estávamos exatamente falando sobre isso, sobre a necessidade de um direito internacional a partir do bem viver, mas então é algo que escrevo e trabalho bastante, mas há aqui a necessidade de chamar a atenção de outros pensamentos também, sabe? Além disso, de que como isso não é positivado no Brasil dentro dessa perspectiva, podemos olhar outros autores, outras formas de analisar, que, claro, dentro dessa construção, acaba por citar a constituição de
de Montecristi e a Constituição Boliviana como elementos bastante importantes dentro dessa construção de um marcos, mas que também olhar para outros elementos, né? Por exemplo, como os maoris estão reconhecendo seus vulcões e montanhas como sujeitos de direitos, como no Brasil mesmo já estamos reconhecendo rios como sujeito de direitos, como o primeiro rio, agora me fugiu a memória, um rio no estado de Rondônia, ah, demonstrando assim com isso que caminhamos e podemos caminhar para uma outra formação de linguagem valorativa, tá? E do qual Bom Viver é uma muito importante, embora tudo aquilo que vivamos dentro de Equador e Bolívia nesse momento, né? E temos governos que não são nenhum momento de viver bem e bom viver, mas que nos chama a atenção, então, a partir dessa realidade constitucional, do novo constitucionalismo latino-americano, da necessidade de trazer também outros autores para tratar e atacar esse tema de como o artigo da Constituição é inovador, mas inovador para 1988 e há quase 40 anos depois, nós temos uma necessidade de compreender esse artigo a partir de outras perspectivas, de uma perspectiva que seja para além, né, das linguagens ali estabelecidas. E um ponto que eu gosto bastante de afirmar, quando o artigo diz todos, tem que ser para todos, porque se não for para todos, tem razão de estar falando sobre meio ambiente. Perfeito, Dr. Walter. Acredito que é isso. Quando se perpassa por esse debate, as pessoas logo fazem essa ligação extremamente rígida da retirada e inclusão, né, de elementos da natureza como sujeito de direitos. E acho que, embora outras culturas já tenham feito isso, nós caminhamos, né, para essa nova dimensão de pensamento de excluir, né, ou mitigar essa visão antropocêntrica e pensar um pouco mais na natureza, não como o sujeito, mas que não seja como objeto simplesmente por efeito exploratório, mas que se o ser humano convive de uma forma simbiótica com a natureza. Isso já vem demonstrando elementos no direito, né? Direito dos animais em alguns aspectos, como o senhor disse aí, alguns rios. Aqui em Cáceres, eu estou em Cuiabá, Mato Grosso, Cáceres aprovou como o Pantanal como sujeito de direitos e logo depois houve uma revogação da lei por força do questão do agro. Uma professora de doutorado, a doutora Mariana Ribeiro Santiago, ela é correspondente da ONU na questão dos direitos da natureza, ela tem muito trabalho publicado sobre isso, foi minha professora. Então, assim, a gente começa uma mudança de paradigma de pensamento. Isso já é um ganho muito grande, porque a gente muda essa visão antropocêntrica e economicista, né, de exploração da natureza. Obrigado pelas exposições. Convoco a todos agora, para caso queira, temos aí 10 minutinhos, algum debate. Para estimulá-los, vou convocar a nossa colega de Portugal também, doutora Ana Raquel, para um questionamento. Doutora Ana, está aí? Vamos lá. Foi muito precisa a explanação sobre os direitos da criança e do adolescente. Eu fiquei com uma curiosidade, porque você fala em dever fundamental, e isso, na minha visão, é algo que nós precisamos falar, porque a gente também fala muito de direitos fundamentais, esquece de falar dos deveres fundamentais, e você toca no dever ali atrelado à filiação, né, dos pais, o dever de prover os alimentos aos filhos. No Brasil, nós temos a prisão civil do devedor de alimentos, caso não pague, é possível a prisão civil. Não sei se em Portugal tem, é uma curiosidade que eu tenho, quero saber se sim. E você também mencionou a existência de um fundo de proteção, né, às crianças vulneráveis que não dispõem daquele que proveu os alimentos. O meu questionamento estou me fazendo compreender? Me compreende bem? Para que se acione o Estado por meio desse fundo para prover os alimentos aí em Portugal para essa criança que não tem quem proveja esses alimentos, há o acionamento de algum outro familiar ou dos pais não provendo já pode ter acesso a esse fundo. Por que pergunto? Porque no Brasil é muito comum avós serem chamados para prover os alimentos, tios,
já teve caso de avó que foi levada à prisão por não prover os alimentos do neto, no caso, porque o filho não conseguia prover. Eu queria saber se aí também tem, ou esse acionamento do fundo é direto, os pais não acionaram, aciona seu Estado. Relativamente à primeira questão da prisão, nós em Portugal também temos previsto o crime de violação da obrigação de alimentos, quando há um incumprimento de 2 meses consecutivos, e que normalmente aquilo que acontece é dar origem ao pagamento de uma multa. A pena de prisão, nós praticamente não temos dados estatísticos de alguém que tenha sido preso efetivamente por um crime de violação da obrigação de alimentos. Normalmente, os pagamentos das multas, e como temos outros meios, por exemplo, através dos fundos, conseguimos resolver a questão dessa forma. Portanto, a prisão é mesmo para casos extremos, em que já é um cumprimento culposo, reiterado. Por exemplo, vamos supor um pai que tem vários filhos e que tem um nível de vida perfeitamente capaz de sustentar os filhos e não o faz conscientemente. Pronto, nessas hipóteses pode, de facto, dar origem a essa criminalização, mas é muito raro e não temos praticamente dados significativos em Portugal nesse sentido. Embora, de facto, exista e está tipificado na nossa lei. Relativamente à questão do fundo de garantia, a verdade é que ele tem aqui alguns requisitos, nomeadamente o rendimento familiar, e, portanto, para podermos acionar o fundo, ele sim é imediato, ou seja, vamos supor que temos os pais, não é? Portanto, a criança está com a mãe, o pai tem que pagar a pensão de alimentos e não o faz. Se verificarem os requisitos para aquela mãe poder acionar o fundo, portanto, se o valor do rendimento agregado familiar for inferior a um determinado valor, então e já o incumprimento prévio, portanto, já conseguimos perceber que houve esse incumprimento, portanto, a obrigação já está vencida, esse é um pressuposto, então a mãe pode diretamente requerer, junto da Segurança Social, a intervenção deste fundo. Ou seja, o Estado adianta-se ao progenitor e depois o progenitor devedor tem que pagar ao Estado. Portanto, ele fica com uma dívida à Segurança Social, no fundo. Pronto. Ou seja, o Estado depois tem o direito de reembolso sobre o progenitor devedor. No entanto, claro que há casos em que a intervenção do fundo não é possível, então aí, por exemplo, não havendo um cumprimento por parte do progenitor não culposo, ou seja, o progenitor não tem condições para pagar, portanto, estamos a falar de situações, sei lá, de doença, de velhice, portanto, o progenitor não tem condições para, aí sim podem ser chamados outros familiares, como os avós, os tios, os padrinhos, no caso do apadrinhamento civil, por exemplo, portanto, outras pessoas que a lei também obriga a virem pagar a pensão de alimentos a favor desta criança. Também acontece aqui, sim. Perfeito, doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos, é uma curiosidade que eu tinha. E aí convoco os demais panelistas, caso queira, temos aí 3 minutinhos, ou para agradecimentos, ou para questionamentos. Se não, dou por finalizado o nosso painel. Alguém? Então, finalizo o painel de comunicações de número 3. Doutor Denilson. Eu só gostaria de agradecer, muito obrigado, Fabiano. É isso, muito gentil, muito educado. Continue sendo assim. E até a próxima, gente. Então, muito obrigado pelo elogio aí, doutor. Essa finalidade, contribuir cientificamente para debates profícuos e avanço do direito, né, em todas as esferas possíveis, tá? Agradeço ao Iberojur pelo convite, uma vez mais. Agradeço a todos os painelistas pelos ricos trabalhos, pelas excelentes contribuições e sucesso nas pesquisas. Espero vê-los em outros eventos, seja aqui do Iberojur ou outros Brasil afora. Até mais, tenham um bom dia e boa tarde aí em Portugal. Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado.